Olá pessoal, nós estamos começando a nossa transmissão ao vivo nessa noite. Vou aguardar uns minutinhos aqui, começamos 5 minutinhos antes aí, para poder aí o pessoal entrar com calma, enquanto aí você pode ir compartilhando nessa live. Olá pessoal, tô vendo que algumas pessoas já estão aqui entrando na nossa live. Vou compartilhar o link na minha página pessoal. Enquanto isso, dá tempo de você beber uma água. Daqui a uns 4, 5 minutinhos, nós vamos dar início a este momento de aprendizado, um momento de compartilhar um pouquinho do que eu tenho recebido, né? E eu penso que o que está sendo bênção para a minha vida pode ser bênção também para a sua vida. Então, quero compartilhar com você essa live. Não é um estudo bíblico nos formatos que nós fazemos sempre, também não é uma mensagem, né, aos domingos como eu faço, mas é um momento de aprendizado, é um momento em que nós vamos crescer um pouquinho mais no conhecimento. Você que é profissional de alguma área aí, né, como professor, pastor, ministro religioso, ou em outras áreas, você pode fazer uso dessas ferramentas para dinamizar, melhorar aí a cada dia, né? A nossa intenção é contribuir, né? Não sou um especialista na área, eu creio que tem muita gente boa aí fazendo, quero, né, aqui me render já diante de tudo isso, mas sei que a gente pode contribuir de alguma maneira, tá bom? Então, vamos aguardar uns minutinhos, estamos chegando aqui na nossa live nessa noite, onde quero fazer trazer para você algumas informações como fazer apresentações dinâmicas ou apresentações criativas nesse tempo de coronavírus, né? Você que depende aí das mídias sociais, você pode fazer isso, né? Você pode compartilhar nas suas mídias aí. Eu vou aguardar um instante aqui, estou compartilhando os links para que você também possa fazer isso, compartilhar com outras pessoas. Daqui a uns 2, 3 minutinhos nós vamos começar a nossa apresentação nessa noite, como fazer transmissões criativas em tempos de coronavírus, em tempos de Covid-19. E aqui de antemão já me coloco à disposição, né, na medida que nós vamos fazendo essa transmissão, você tiver alguma dúvida ou quiser colocar algum comentário aí, você pode fazê-lo aqui, colocando nos nossos comentários, ou mesmo extrair aí alguma questão, né, que você está já fazendo, mas quer acrescentar, talvez seria interessante, você pode colocar nos comentários. Tá bom? Como fazer transmissões criativas em tempos de Covid-19? Esse é o nosso tema. Foi um tema que eu fiquei pensando aí que poderíamos explorar por esses dias. Algumas ferramentas que eu tenho buscado ao longo desse período, estudando um pouco, né, com pouco recurso, é importante dizer isso. Nossa intenção aqui não é fazer você gastar nada, ou quase nada, além daquilo que você já tem em suas mãos aí, né? Nossa intenção é que você possa, de forma criativa, fazer transmissões ao vivo, usando alguns aplicativos, algumas ferramentas que vão te ajudar muito nesse momento. Se você é professor, por exemplo, e agora, de repente, se viu aí nesse momento delicado, com seus alunos tendo que fazer quase que um EAD aí, forçosamente, né? As transmissões das aulas, aí você pode fazer uso dessas ferramentas. Se você é pastor de uma igreja, ou mesmo um líder de uma igreja religiosa, uma outra denominação, você pode fazer uso disso nas suas transmissões para enriquecer ainda mais e trazer uma contribuição para todos que estão recebendo aí. Ou mesmo você é um profissional, estava pensando aqui, né? Dono de uma loja, por exemplo, que agora está fechado, mas quer fazer uma propaganda do seu negócio. Você pode fazer uso disso. Por isso que eu coloco para nós transmissões criativas, porque na verdade é usarmos a criatividade. Na verdade é usarmos poucas ferramentas com muita criatividade, né? E eu espero que eu contribua um pouquinho mais com a sua vida. Eu queria fazer algumas sugestões, né? Agora,
prestes aí a iniciar a nossa live, eu queria fazer algumas sugestões para vocês. Em primeiro lugar, compartilhe esse vídeo com um professor que você conhece, que agora está se vendo aí no meio disso, ou um pastor, um padre, ou um líder religioso. Compartilha com ele, né? Fala assim, ó, tá tendo uma live, algumas dicas aí que o Pedro, que é pastor da Igreja Presbiteriana, vai contribuir, vai trazer para você. Então você pode compartilhar, né? Uma segunda dica que eu queria te dar, né? Uma sugestão. Coloque nos nossos comentários aqui qual que é a sua profissão e se você faz uso da internet. Por exemplo, eu sou, vamos usar o professor ainda, eu sou professor da rede pública e estou usando a mídia social. Como está sendo sua experiência? Escreve aqui também nos comentários, né? Feito isso, se você quiser abrir uma sala de vídeo, abre também. Uma questão até que eu queria justificar aqui. Essa live, daqui a pouco eu vou subir ela para o YouTube, porque eu percebi que fazendo as duas transmissões com um computador só está forçando muito a máquina e está travando muito. Então, estou tentando simplificar ao máximo. Ou eu uso o YouTube, ou eu uso o Facebook, aqui na fanpage, que eu compartilhei na minha página pessoal também. E por que eu escolhi usar o Facebook neste momento? Para uma maior interatividade. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser bater um papo, como a sugestão é essa, um bate-papo, a gente pode fazer isso. Por isso que eu estou segurando aqui o meu celular, vendo a transmissão, passando para você. Eu espero que o áudio esteja chegando bem para você aí. E a ideia é essa, né? A ideia é juntos criarmos aí ferramentas nesse tempo de coronavírus. Como eu disse, é algo que Deus colocou no meu coração, de poder abençoar a sua vida, de poder contribuir com você aí. Por exemplo, ó, a Fabiana, não sei se você conhece ela, é minha esposa. Ela já deu boa noite aqui. Então eu estou vendo o que cada um está escrevendo e dá para a gente manter quase em tempo real uma interatividade aí. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui com algumas informações, algumas questões. Em primeiro lugar, eu não estou vendo aqui porque só a Fabiana colocou um boa noite, eu não sei quem que está aí participando conosco. Eu me chamo Pedro, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal, teólogo formado como bacharel em teologia em um dos seminários da Igreja Presbiteriana. Também tenho formação há muitos anos atrás, quase que desatualizado, em web design. Quando na minha juventude eu fiz o curso de web design, ainda quando não tínhamos tantas ferramentas, né? Com os meus 17, 18 anos, faz um tempinho, né? E era a época do HTML. Quem tem formação aí na área de design, na área de montagem de páginas, sabe o que é isso? Você tem que digitar o código fonte, um monte de coisa. A Miriam está conosco aqui. Miriam, Deus abençoe. E aí, minha formação então básica é essa. Sou formado em teologia pelo Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição. Tenho a formação de web design, onde eu não aprendi. A minha intenção na época, né, ao fazer o curso de web design, foi aprender a montar páginas na internet, né? O Wilson também está conosco aí. O Wilson, Deus abençoe. Mas aí, uma das coisas que mais me fascinou é que eu não montei nenhuma página da internet. Na verdade, o que me fascinou foi mexer com artes gráficas, né? E eu cheguei a ter uma pequena gráfica, uma loja na cidade de Arujá, levei à falência, não, brincadeira, acabei fechando por falta de tempo, não dava para relacionar tanto assim, e aí o meu chamado era outro, e na minha formação básica é a área farmacêutica. Eu trabalhei por quase 30 anos, 20 e poucos anos na área farmacêutica, onde tive o privilégio aí de poder me comunicar mais e mais com as pessoas, de poder estar atento às necessidades do próximo, né? Gosto muito da interação com o próximo. Fabiana também está conosco. Fabiana é a esposa do pastor Magno, psicóloga. Seja muito bem-vinda, Fabiana, que não é a minha esposa, é a outra Fabiana, esposa de um outro pastor. Bom, sou casado, tenho 2 filhas, né? Louvo a Deus pelas minhas 2 filhas, 2 adolescentes, uma recém-adolescente, né? Ou pré-adolescentes, a gente pode dizer assim. E louvo a Deus por elas. Minha esposa, Fabiana, que tem me auxiliado em todo o tempo. Estamos casados há 20 anos, né?
E graças a Deus por tudo que ela tem feito na minha vida. Bom, essa é a minha formação. Como eu disse no início dessa live, eu quero aqui reforçar. Não é uma pregação, eu não vou pregar como faço normalmente, eu não vou dar um estudo bíblico como faço normalmente. A minha intenção é bater um papo e contribuir com você. Que você aí possa, nesse momento, pensar como eu posso melhorar em torno de tudo isso. E aí, uma das coisas que hoje de tarde eu estava pensando, você que é pai, eu não faço uso de transmissões ao vivo, mas você pode explorar a criatividade do seu filho. Minha filha, meu filho quer fazer uma página no YouTube, dá para usar essa ferramenta. Então a gente aqui pode ampliar muito essa questão, né? Eu dei uma olhada aqui, tem alguns profissionais conosco, você pode dinamizar de forma criativa tudo isso. Bom, eu disse que não é um estudo bíblico, não é um sermão aqui, uma mensagem, mas nós temos que orar, né? Sempre falar com Deus. E nós estamos dando início nesse momento e sempre buscar a orientação do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Por esse momento tão delicado que estamos vivendo, mas também um momento de oportunidades. Que nesse tempo que vamos passar juntos aqui, de um bate-papo, seja enriquecedor para as nossas vidas. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, graças te damos por tudo e te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus queridos, deixa eu só fazer uma justificativa aqui. A nossa irmã Rosângela, que é a esposa do pastor Silas, né? Ela fez uma pergunta aqui, por isso que eu falo, vocês podem colocar que eu estou ligadão aqui, né? Ela perguntou se isso vai ficar na página no Facebook. Sim, Rosângela, ele vai ficar aqui na nossa fanpage e daqui a pouco eu vou subir esse vídeo, na gravação, para o YouTube. Talvez não daqui a pouco exatamente, mas vai estar também no YouTube. Então você pode depois olhar aí e ver direitinho. Fora isso, a Fabiana está me assessorando. Caso eu não conseguir ver alguma pergunta aqui, ela vai escrever e depois a gente vai interagindo aí. Também queria dizer, nós abrimos uma sala de vídeo numa das páginas aqui da nossa cidade. Se você é daqui de Jaboticabal, quiser contribuir com alguma coisa, de comentário ou dúvidas, eu me coloco à disposição. Fora isso, depois dessa live, também a gente pode estar mantendo um bate-papo aí fora dela, eu posso te assessorar de alguma maneira. Mas vamos lá, queridos. Como fazer transmissões criativas em tempo de Covid-19? Com pouco investimento, você pode fazer coisas maravilhosas na internet. Como eu disse, eu não vou esgotar o assunto, tem muita gente boa nisso, muito profissional, mas numa transmissão você pode viajar, você pode fazer coisas que são riquíssimas, né? E aí, basicamente, nós temos que usar, o que eu diria é o seguinte, 3 ferramentas básicas para uma boa transmissão. Quais são essas ferramentas? É o que eu gostaria que você prestasse atenção do que você vai precisar, né? Não é um bolo aqui, mas eu vou trazer a receita de bolo para você, o caminho aí para fazer uma boa transmissão. Por exemplo, essa transmissão que nós estamos fazendo aqui, nesse cenário, tudo foi montado passo a passo. Como que eu fiz isso? Quais as ferramentas que eu utilizei para isso? Basicamente, esse símbolo aí que está aparecendo para você é o símbolo do OBS, o OBS Studio, né? Já vou explicar, já vou falar sobre ele. Esse outro, o PowerPoint e criatividade. Deixa eu só ver se eu não fiquei bem no meio aqui da criatividade, né? Da lâmpada aí. Eu estava ensaiando aqui, mas não teve jeito. Ela vai ficar bem na minha cabeça aqui. Um símbolo aí de criatividade. Então, o OBS, o PowerPoint e muita criatividade. Deixa a sua mente explorar. Voltando para a cena aqui. Né? Ontem eu sentei com a minha filha Sara, mais nova, caçula, e em alguns minutos eu dei uma instrução para ela sobre o PowerPoint, com a intenção de explorar a criatividade dela. E ela foi para o quarto dela, mexeu no computador, rapidamente ela fez uma apresentação muito bela, né?
ela está aqui perto aqui, ela deve estar me ouvindo. Se não estiver me ouvindo, depois eu vou falar que eu elogiei ela. E foi mesmo, sabe, uma criança de 11 anos. Então você pode fazer isso. A intenção é você mexer e mexer com frequência nessas ferramentas. E cada vez que você fuçar, aquela velha regra básica, quanto mais você fuça, mais você aprende, é uma realidade. Queridos, apenas mais uma informação para você. O OBS, eu coloquei a descrição aí do nosso vídeo, um link com vídeos explicativos do YouTube e também um link onde você pode baixar esse estúdio OBS gratuitamente. Aqui eu já agradeço também o presbítero Samuel, que me indicou o OBS, eu já conhecia, mas não tinha manipulado ele, né? E aí o irmão do presbítero Samuel falou que essa ferramenta é muito boa e tal, e ele me mandou e foi, vamos dizer, a mão na roda para mim, dar o primeiro passo aí para transmissões nesse tempo tão delicado que nós estamos vivendo. O OBS é um estúdio de gravação que nós temos no computador, uma ferramenta que não pesa quase nada na sua máquina, então você não precisa ter uma máquina potente. Eu mesmo não tenho um computador de ponta e tenho feito ainda um pouquinho de tudo isso, né? E você pode aí fazer gravação, transmissão ao vivo. Essa transmissão, por exemplo, que nós estamos aqui fazendo, ela está ao vivo, em tempo real. Nós estamos fazendo tudo isso. Basicamente, são essas três ferramentas que eu tenho utilizado. O OBS, sempre os tutoriais que você olha na internet, as pessoas colocam aí para você criar cenas. Ele é um pouco trabalhoso. Eu diria que, usando o PowerPoint, nós temos aí o 50% do caminho, outros 50% é o OBS, fora em tudo isso a criatividade. Porque eu não preciso criar cenas, criar um monte de coisa. Eu faço tudo isso no PowerPoint e vou aí manipulando todas as imagens. E com tudo isso, só para você ter uma ideia, eu posso ser teletransportado aí, por exemplo, para o Palácio de Buckingham, na Inglaterra, não sei se é esse o nome direitinho, né? Mas eu posso colocar um fundo aí e aqui eu já estou fora de cena aqui, já não estou mais naquele cenário que nós estávamos, né? Olha onde eu vim parar, na Inglaterra, estou bem aqui com poucas manobras, lógico que não está em perfeição aí, né? Há uma questão da iluminação e outras coisas, mas olha só que coisa maravilhosa, olha onde nós estamos. E aí você pode usar a sua criatividade em torno de tudo isso, né? Você que é professor, quer dar uma aula para os seus alunos, uma aula interativa, né? Por exemplo, você está falando da Inglaterra, da rainha da Inglaterra, olha só. Imagina você dar uma aula com um cenário como esse, de fundo, hein? Ou você é alguém que trabalha com turismo, e aí você quer fazer uma apresentação, agora o turismo está quase zero, né? Infelizmente, mas você quer fazer uma apresentação do seu trabalho. Olha, você pode fazer tudo isso. Olha aqui, pessoal, é o Palácio da Rainha, né? A Cláudia colocou aqui que eu tô chique, eu tô em Londres, é verdade, né? Eu sou chique no último. Mas foi uma ideia, de forma criativa. Dá para você fazer muita coisa com pouco recurso, né? Eu brinco sempre que eu estou com dificuldade com a câmera, então às vezes eu aponto para um lado, mas na verdade eu queria apontar para o outro e a câmera é invertida. Você vai aprendendo em meio a tudo isso. E aí você pode sair de um cenário como esse e ir para uma igreja. Eu sou pastor desta igreja, pastor da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal, e aqui estou eu na igreja, e aos domingos eu tenho transmitido os cultos com este cenário aqui, onde não substitui a presença física, né? Não é o cenário real. Até um irmão brincou, um presbítero, falou assim: nossa, pastor, quase eu corri lá para a igreja porque achei que o senhor estava na igreja. E agora, com tantas limitações, até quase que proibições de estar de forma presencial, diminui um pouco, né? Lógico que não ficou tão perfeito aqui, parece que eu estou em cima dos bancos, aí você vai posicionando a câmera, você vai mexendo, e tudo isso com os devidos detalhes aí que você vai fazendo os ajustes, né? Deixa eu beber uma água aqui. A Fabiana, minha esposa, falou que
faltou ela lá na Inglaterra, né? Mas na verdade ela estava segurando a câmera, ela estava lá, né? Eu não vou chamar a Fabiana porque ela está de pijama também, senão eu chamaria ela para voltar àquela cena lá. Vamos depois, Fabiana, fazer aí um cenário para nós dois aí estarmos juntos e viajarmos nesse tempo de quarentena. Você escolhe o lugar, eu coloco o lugar para a gente viajar nas transmissões aí. Muito bem, queridos. Você também pode estar numa sala de aula, você que é professor e quer inovar, colocar uma foto da sua sala de aula ou criar uma sala de aula virtual, né? Você pode fazer assim, por exemplo, e aqui usando uma lousa aí, você pode colocar, eu coloquei a mão para o lado de lá, mas é para o lado de cá, você pode colocar na lousa aí a descrição para o seu aluno como que ficasse aí bem antenado com tudo isso. Então perceba o seguinte, você usando a criatividade pode fazer muita coisa. Percebe que seja um palácio real ou o templo, a igreja, né, que você pastoreia, está pregando, ou você é professor e quer usar a sala de aula, ou o meio do qual você vive aí, né, você pode fazer isso. Como eu disse, você é comerciante, por exemplo, é dono de loja e está impedido de abrir sua loja, você quer vender o seu produto pela internet. Você pode colocar uma foto da sua loja, por exemplo, na frente, colocar os produtos e anunciá-lo com o telefone, passando aqui, olha, ligue para tal, com poucos recursos. A gente pode fazer muita coisa, basta ter criatividade. Mas, cuidado com a poluição visual. Cuidado com a poluição visual. Meus queridos, longe de mim querer aqui criticar os meus colegas pastores ou outros líderes, jamais pretendo fazer isso. Como eu disse, eu louvo a Deus pela vida dos pastores que têm pregado pela internet, professores que têm ensinado, e eu tenho percebido aí o empenho de cada um, mas eu não posso também deixar de mencionar isso. Há muita poluição visual. Estava assistindo uma live esses dias e eu percebi que enquanto o pastor estava ali falando, dando um estudo bíblico, a esposa dele, não sei se é a esposa ou alguém da família, passou de pijama. Não vou mencionar aqui porque é indelicado. Passou de pijama, deu uma olhadinha e tal. Como eu disse, eu não quero entrar no mérito, cada um tem a sua realidade, não posso aqui jamais criticar, mas o que eu estou apenas é querer contribuir. Não pode rir, viu? Deus está vendo. Né? O que eu quero é contribuir. Eu tenho tido toda a cautela, tanto eu quanto a minha esposa, que também às vezes faz alguns vídeos, né? Estou tendo toda a cautela, porque assim, eu estou na minha casa. Aí é uma filha que passa correndo, é o cachorro, vocês não têm noção, minha cachorrinha agora acha que é membro da família, ela corre de um lado para o outro, é um que chama, às vezes bate no portão. Então você precisa se municiar em torno disso. Imagine essa situação aqui. Imagine que eu estou pregando para você, falando aí, olha, a palavra de Deus, e aqui na minha casa está tendo aí um filho, uma filha adolescente, pulando, saltando de um lado para o outro, e eu pregando a palavra para você. Né? Olha, porque Jesus nos ama, o Senhor, Ele tem uma palavra para a sua vida, pense agora seriamente sobre tudo que Deus tem feito na sua vida. Imagine essa cena. Como seria? O foco estaria na onde você gostaria de estar, na palavra de Deus. No caso, você que é professor, o foco estaria aí na aula. Você que é professor, por exemplo, gostaria que seus alunos tivessem a atenção aí dividida? Eu não tenho dúvida, é certo que você não gostaria de vivenciar isso, né? Nenhum de nós quer isso, né? Então imagina essa cena aí, esse pessoalzinho aí dançando para lá e para cá e pula aqui, eu estou pregando, mas eles estão pulando de um lado para o outro. Que coisa horrível, né? Eu não gostaria, mas é isso que acontece às vezes. Eu vou até deixar essa cena aqui porque ela está incomodando um pouco, deixa ela incomodar mais, para que isso fique nítido na sua cabeça.
poluição visual. Uma dica que eu dou, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Você pode não ter todos os recursos, e isso é natural. Mas isso não impede de você fazer um bom trabalho. E quando eu falo um bom trabalho, é um conjunto de coisas. Não é apenas a transmissão. Ah, vou fazer uma transmissão, abrir a câmera por abrir a câmera. Não. Você tem que pensar em todos os elementos-chave que compõem esta apresentação. Afinal de contas, você está entrando na casa de alguém. Afinal de contas, você está fazendo uma apresentação. Olha, eu estou aqui há 3 minutos, uns 2 minutos e pouquinho aí com essa imagem, já está me incomodando sobremaneira. Porque por alguns minutos eu já estava olhando para a imagem e deixei de falar para você, de comunicar. Então vamos tirar isso de cena, né? Vamos tirar toda a poluição que está tendo aqui. Então a gente precisa estar atento a estas coisas, né? Aos detalhes. A gente precisa tomar muito cuidado com tudo que está sendo apresentado. Porque ao mesmo tempo que é uma ferramenta para abençoar a vida das pessoas, essa ferramenta também pode ser um perigo para afastar. Um professor, seja da rede pública ou privada, né, ou particular, seja aí um profissional ou mesmo um líder religioso, ele pode sofrer dano daquilo que ele se preparou tanto por um simples detalhe. E nós somos tão assim dispersos em algumas vezes. Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. A primeira coisa que eu diria para você, dentre das ferramentas que eu disse, você vai precisar de tempo. Deixa eu só ver se eu não estou na frente aqui do slide, aqui da letra, né? Se eu tiver, eu vou saindo aqui de cena. Mas você vai precisar aí de um tempinho antes de começar a sua transmissão, nossas transmissões ao vivo. Seja para preparar o cenário ou rever o texto. Colocar uma sequência de fotos ou os slides passando no fundo de sua transmissão ao vivo. É uma boa opção para passar o tempo enquanto a transmissão não começa. Então, assim, dedique esse tempo de preparo e talvez você pode até, enquanto as pessoas não entram aí na sua live, deixar essas coisas passando, avisos. Você que é líder de uma igreja, você pode colocar, por exemplo, nos slides, os avisos para que os membros da igreja fiquem atentos, fotos, vídeos. Eu já vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre as ferramentas aí e os vídeos também, algumas preocupações que nós devemos ter. Então, queridos, muitas vezes as pessoas acham que é um negócio que é simplesmente abrir uma câmera, colocar ao vivo e está tudo certo. Na verdade, não. Requer tempo, requer dedicação, requer de nós atenção aos detalhes. Sabe, eu lembro que quando eu comecei a fazer as transmissões, até usando esse aplicativo, eu estava durante uma live, né, na igreja e tinha ali um espaço aqui na minha cabeça, porque eu não recortei a câmera devido, e dá para fazer isso, ou seja, eu estava com pressa. E com pressa, a gente acaba fazendo coisas que poderiam ficar bem melhores, mais bonitas, só que a gente acaba aí se perdendo. Bom, antes da gente prosseguir, eu quero mais uma vez reforçar, compartilhe essa live com algum amigo, profissional, professor, que tem uso da internet ou não. Eu creio que são ferramentas que vão abençoar a sua vida e até um testemunho aqui, né? Como eu disse, eu fiz o web design quando eu tinha 17 anos para 18 anos, achava que eu nunca ia usar. E olha, muitas das ferramentas, como o CorelDRAW, o Photoshop e outras ferramentas, eu acabei tendo que usar agora, depois de velho, não tão velho assim, né? Mas depois de um bom tempo aí. Então, toda ferramenta ela é importantíssima para a nossa vida. E a minha intenção é que você possa enriquecer cada vez mais. Por exemplo, você que é professor da escola dominical na sua igreja, professor do departamento infantil, né, seja de forma secular, dando aula, ou para crianças na igreja, olha que recurso, criança é levada muito pelo recurso visual. É diferente se eu usar aqui uma parede lisa, falando, a criança não vai estar tanto atenta a isso. E só para você ter uma ideia, nós vamos falar agora do passo a passo. Por exemplo, esse cenário que você está vendo aí,
esse bonequinho andando aí, foi ideia da Sara, a minha filha. A gente estava conversando, ela, olha pai, monta assim, vamos fazer aquilo, colocou, tá aí. Então perceba que não é um bicho de 7 cabeças, né? Lógico que o layout todo, a gente que trabalhou em torno disso, mas vamos passar um pouquinho agora do passo a passo, as ferramentas, o que você precisa ter aí para que você faça uma boa apresentação criativa, para que você possa aí enriquecer este momento de Covid-19 e até diminuir um pouco, né? Está sendo tão pesado, com tanta notícia ruim, com tanta coisa, a gente pode contribuir, a mídia está aí, os meios sociais estão aí. Então nós vamos passar aí para o nosso passo a passo. Em primeiro lugar, eu vou falar das ferramentas que eu disse agora há pouco, e depois eu vou falar para você do programa em si para a transmissão ao vivo, tá bom? Primeiro deles está aqui o PowerPoint. E por causa do tempo, eu não vou conseguir agora ensinar para vocês como você pode operar o PowerPoint. Eu estou aqui na minha cabecinha planejando montar um curso, né? A nossa irmã Simone, que é professora e membro da nossa igreja, eu lembro uma vez que ela me cobrou, a nossa irmã Kelly, que é superintendente, juntamente com o presbítero Urias da Escola Dominical, também me cobrou um curso no PowerPoint, porque graças a Deus, de tanto fuçar, eu aprendi alguma coisa, e aí eu coloquei um monte de coisa lá e eles ficam encantados, falando assim, poxa pastor, ensina pra gente, porque quando o senhor viaja ou está ausente, aí a gente quebra a cabeça para fazer. E não é um bicho de 7 cabeças. A Fabiana colocou um negócio aqui bem interessante, ela colocou criatividade. Isso precisa ter, e precisa mesmo. Né? Por exemplo, esse cenário que eu montei, o logotipo não veio desse jeito bonitinho, recortado. Eu tive que remover o fundo. E olha, acredite, a boa parte do que eu uso em termos de propaganda da igreja, edição de fotos, transmissão ao vivo agora, a maioria das coisas, para não dizer 100%, 99,8% eu faço no PowerPoint. Eu tenho o CorelDRAW, eu uso em algumas vezes, mas não uso sempre. Além de ser um aplicativo, uma ferramenta pesada, ele leva tempo, ele é muito bom o CorelDRAW, mas o PowerPoint hoje me dá, assim, condições de fazer coisas grandiosas. Então vale muito a pena. Quando a gente fala do PowerPoint, a gente tem que pensar em 3 coisas que eu gostaria que você pensasse nisso, que vai te ajudar muito na sua transmissão ao vivo. Quais são essas 3 coisas? Texto, vídeo e imagem. Ou poderíamos dizer texto, imagem e vídeo. Esse vídeo eu estou dizendo quando você quer colocar aí, por exemplo, um coral cantando, uma música de algum membro da igreja, né? Para você ter uma ideia, agora nesse tempo de Covid-19, pensando na igreja, mas a gente pode pensar também na escola, no dia a dia, quantos não são os vídeos que algum membro da igreja gravou e mandou para você no celular, que você poderia colocar, por exemplo, durante a sua apresentação, ou culto, ou uma aula como um testemunho, ou ele falando um pouco para os colegas ali. Então dá para fazer muita coisa. Você que é profissional, vamos dizer assim, está vendendo um produto, você pode gravar um vídeo com uma pessoa que é conhecida, testando esse produto, olha, foi muito bom, tal, e aí você coloca. E aí vamos falar um pouquinho de tudo isso. Texto. Deixa eu sair da frente aqui, porque eu acho que vai atrapalhar um pouco. Bom, olha só, texto. A primeira coisa que você precisa ter em mente, você precisa tomar cuidado ao escolher a cor e o padrão de fundo dos slides. Né? Então você precisa tomar muito cuidado com isso. Eu não sei se você está percebendo aí, foi proposital, eu coloquei um texto quase da cor da nossa parede. Olha a dificuldade que você tem para ler. Agora olha a diferença. Né? Escolha um fundo que permita um grande contraste com a cor do texto. Fundo branco ou quase branco. A letra preta é o ideal. Só use outras cores mais audaciosas se você já conhecer a sala, o projetor. Eu, por exemplo, eu fui fazer a apresentação numa outra igreja, né, num estudo bíblico, e eu levei os slides, gastei tempo. Não usei.
porque as cores que eu escolhi foram terríveis. Em particular, o fundo escuro e as letras claras só funcionam se o projetor for excelente e a sala totalmente escura, o que é raro, portanto não corra esse risco. No caso da transmissão online, a gente precisa também tomar muito cuidado. E eu fiz de propósito aqui, coloquei um texto enorme aí, para você perceber o quanto isso se torna cansativo, ter que ler tudo isso. Na verdade, você tem que pôr tópicos. Na verdade, para isso ser atraente para quem está recebendo, quanto menos, melhor, nesse caso. Né? Então, coloquei aqui para nós isso daí. Só fazendo menção aqui, a nossa irmã Miriam comentou, de fato, né, Miriam? Ela falou que ela usa o PowerPoint para quase tudo. É muito prático, muito fácil de operar. Você aprende aí com poucos recursos que você tem, com pouco tempo, aí você consegue aprender muito. Ainda, queridos, falando um pouquinho do PowerPoint, slide com frases longas ou texto corrido tende a fazer com que a apresentação fique confusa e entediante. Se o apresentador simplesmente ler os slides, como eu estou lendo agora, as pessoas dormem. Tem alguém dormindo aí? Ainda não, né? Se o apresentador não ler o texto do slide e o slide contiver muito texto, as pessoas ficam confusas. Então, a gente precisa de frases curtas ou apenas itens. Explique oralmente. Né? Você pode fazer isso. Isso vai enriquecer sua apresentação. Você que está ministrando uma aula para os seus alunos. Olha, eu já vi, né, como eu mencionei, a poluição visual, agora eu preciso também mencionar um pouco aí a questão para professores. Eu já vi professor universitário, como eu disse, eu não mencionei isso, eu também sou estudante universitário, eu faço filosofia, né, pela Universidade Paulista. E aí eu já vi professor universitário dar uma aula, eu já tive essa triste experiência, lendo um texto assim, um negócio muito cansativo. Não, e acaba se tornando sem interação, acaba se tornando aí cansativo e você acaba não aprendendo, porque não há essa interação, olho no olho. Ainda que nós não estamos nos vendo, eu aqui estou olhando para a câmera, imaginando que você está recebendo isso e você precisa estar atento a isso. Então a primeira coisa é o texto. Cuidado, uma dica que eu dou, coloque tópicos. Cuidado para você não ficar na frente do texto, né? E aí durante a apresentação você está olhando e fala, ai meu Deus, transmissão ao vivo, eu estou aqui, como é que eu vou fazer isso, aquilo, outro. Fica um negócio feio. Né? Por exemplo, se eu sair aqui, preciosismo talvez, a Fabiana falou que eu sou meio perfeccionista com isso. Mas se eu ficar saindo aqui, você vai perceber que está meio corpo aí cortado, aí fica um negócio estranho. Então, faça testes, tome cuidado com isso. Ok? Essa é a primeira coisa. Deu uma travada aí? Tá tudo bem, né? Essa é a primeira coisa que você precisa estar atento ao texto. Segunda coisa seria a imagem. Eu coloquei a imagem aqui da igreja que eu pastoreio, né? Eu tenho usado esse slide e eu uso para os estudos, para a escola dominical. Amanhã, por exemplo, na escola dominical eu estarei usando ele. Como eu fiz isso? Se você observar, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, tem uma seta andando aí. Esse logotipo aqui, ou pelo menos a estilização do texto escrito aqui, Igreja Presbiteriana de Jaboticabal, não tem na parede lá, eu que coloquei. E esta foto aqui é uma foto que eu tirei da nave do templo para que eu pudesse usar. Só que tem um detalhe, há um corte nessa foto, porque eu montei ela no PowerPoint para que ela ficasse inteiriça. Não dá para perceber esse corte, mas eu também não vou fazer isso agora, porque senão vai ficar muito feio. Mas eu fiz a junção de duas imagens para tornar esta imagem mais ampla. Você vai fazendo testes com isso. Você que é pastor e quer... eu já vi pastores conversarem comigo dizendo o seguinte, pastor Pedro, eu não tenho Wi-Fi na igreja, e eu só tenho em casa, e aí é chato. Então você pode transmitir isso, você pode fazer dessa maneira. E vídeo, no caso, é só colocar o vídeo no slide e você lá compartilha esse vídeo. Tudo bem até aí?
Dá para entender um pouco? A primeira ferramenta que você vai ter que gastar tempo, criatividade, é o PowerPoint. Ele é mágico, ele é demais. Olha, se você perguntar qual aplicativo, qual ferramenta número 1 que você gosta, eu já fiz curso do Photoshop, CorelDRAW, eu digo para você, PowerPoint. Para mim é o que me atende tanto na igreja de forma presencial como agora de forma online, né? Eu tenho feito uso disso, né? Eu coloquei o exemplo da igreja, mas se você é professor, você pode pôr uma sala de aula. Tira uma foto lá da sala que você dá aula, imagina isso. Você no canto lá, a lousa, eu acho que seus alunos iam ou ficar com raiva, falar, ai meu Deus do céu, agora ele está trazendo de novo a escola aqui, mas na verdade é diminuir um pouco essa pressão toda que nós estamos tendo aí, tá bom? Bom, antes de prosseguir, vamos a uma lista de compras, coisas que você precisa ter, básico, tá bom? Eu disse na propaganda. Deixa eu só beber aqui uma... Eu disse na nossa propaganda como fazer uma transmissão criativa a quase zero de custo, sem gastar muito. Então, algumas questões nós precisamos levar em conta. E, como eu disse para você, lógico, é quase zero, porque na verdade nós temos alguns gastos. O primeiro deles, você precisa ter uma boa internet. Então, vale a pena nesse tempo investir, talvez gastar um pouquinho mais, né? Um provedor bom, uma boa internet. Hoje, graças a Deus, a um preço mais razoável, nós temos bons provedores, saímos um pouco dos monopólios aí e temos nas nossas cidades, aqui em Jaboticabal também, algumas empresas que oferecem a transmissão aí, a rede, né, de internet aí. Você precisa ter alguns outros produtos. Quais são eles? Eu coloquei para nós. Um computador, lógico, né? Você precisa ter aí um desktop ou um computador mesmo. Eu coloquei uma foto do notebook. E por que eu coloquei um monitor aí? Hoje não é caro isso, tá bom? Às vezes parece que eu estou falando, forçando a barra, falando assim, mas não pode ser só o notebook? Pode, não tem problema. Daqui a pouco eu vou explicar mais com isso. Mas se você tiver um notebook e um monitor, você vai conseguir fazer isso da sua transmissão para que as pessoas não percebam todo os bastidores. Vamos pensar, por exemplo, numa apresentação de teatro, né? Para fazer aquela apresentação belíssima, às vezes a gente não vê o que está acontecendo nos bastidores. E aqui é a mesma coisa, para fazer a transmissão, por exemplo, essa transmissão que eu estou fazendo aqui, vocês não têm noção do que eu estou vendo, do que está atrás de mim, o que está na minha frente. Mas como eu consegui isso? Com um monitor auxiliar. Então você estende o vídeo, depois eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Bom, eu não tenho notebook, eu não tenho monitor, mas eu quero fazer uma apresentação. Você pode fazer pelo celular. Hoje em dia, os celulares mais básicos, eles têm recursos para isso, né? E eu não estou aqui dizendo, mas eu preciso ter um iPhone, nem sei que número tá, eu não conheço, o iPhone 11. Não. Um celular Android você pode muito bem fazer transmissões ao vivo, mas tanto para transmissões, também pelo celular você tem que tomar as cautelas, os devidos cuidados. Se você fizer uma transmissão para o Facebook ou para um Instagram, ou melhor dizendo, para o YouTube, assim, ou seja, vertical, dessa maneira aqui, sua apresentação vai ficar cortada. Visualmente ela vai ficar estranha. Então você está lá dando uma aula, segurando o celular, e aí, olha, eu queria dizer para vocês isso, aquilo, outro, e para você está tudo normal. Mas para quem está recebendo a imagem, desculpa talvez a redundância de falar isso, talvez você já sabe sobre isso, aquela imagem vai ficar cortada. E não é legal. Então o legal é você virar
de forma horizontal, assim você vai transmitir melhor, você coloca isso e pode falar com as pessoas. Uma outra dica que não é cara, vale a pena investir, é um investimento barato, é um tripé para gravação. Você compra isso numa loja de artigos aí, eu ia falar loja chinesa, mas não vou fazer propaganda não. Não, numa loja de artigos importados aí, você pode colocar lá, ele tem à disposição tanto vertical quanto horizontal. O Instagram é diferente. Se você vai fazer uma live no Instagram, aí você tem que deixar a câmera assim, a não ser que seja o IGVT, o IGTV, que é um vídeo horizontal e longo, aí você precisa fazer ele de forma horizontal. Bom, isso aqui, então, são ferramentas básicas. Fora isso, como enriquecer a nossa apresentação? Eu tenho ainda algumas outras dicas. Iluminação. Coloquei esse tripé aí para você com uma iluminação. Ah, mas isso é muito chique. Não é. No Mercado Livre você paga baratinho por isso, já vem com tripé, iluminação. Eu não tenho, já de antemão digo para vocês, o que eu tenho é uma lâmpada que está aqui do meu lado, uma lâmpada que eu coloquei aqui no chão, uma outra lanterna aqui do lado, jogando iluminação, porque não é só ligar e gravar, a iluminação é muito importante. Ela que vai dar todo o clean. Se eu desligar, por exemplo, não sei se como que vai ficar, eu desliguei uma luz aqui, talvez não dê tanta diferença, deixa eu só ver aqui na filmagem, mas dá, né? Se eu desligasse as luzes, olha lá, apaguei, olha como é que já ficou um pouco escuro aqui. Então, tudo isso é de suma importância. Fora a iluminação, esses dois paninhos aqui são panos mágicos. Eu fico maravilhado com esses panos aí. Pastor, para que eu preciso de um pano para a minha gravação? Esse pano verde, eu não sou nem palmeirense, né? Se eu fosse palmeirense, tudo bem. Eu coloquei de duas cores ainda, particularmente a cor que eu tenho é o verde limão, mais claro aí, mas se você achar o verde escuro, é melhor ainda, nesses tons aí. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas eu já me adianto aqui. Para você fazer o chroma key. Eu estou com essa tela verde atrás de mim aqui. Tudo que está sendo projetado do computador está sendo projetado e eu removi todo o fundo aqui do que eu tenho com a tela verde. Então você, professor, esse pano é mágico. Pensa num tapete mágico, pensa aí num pano mágico, você precisa dele. É caro, pastor? Onde que eu acho esse pano? Olha, o tecido que eu comprei, gastei muito. Eu acho que deu R$20. 2 metros. E ainda ele estica acho que é lanca, não sei o nome, ficou perfeito. A armação, eu fiz uma armação. Vou fazer uma propaganda, a Ana Paula está aqui. Procure o Roberto, você que é de Jaboticabal. Ele fez uma armação linda, perfeita para mim. Passei as medidas para ele. Ele fez a armação, coloquei o tecido. O problema é sair toda hora. Põe para o lado, coloca na garagem, tira da garagem. Mas isso aí é trabalho que a gente vai ter que ter. Monta cenário, desfaz cenário. Mas vale a pena deixar montado. Não tem armação? Pendura na parede. Não tem o tecido verde? Usa uma parede, como eu disse, cuidado com a poluição visual, lisa, para você fazer a gravação. Só que você não vai conseguir remover o fundo. E por isso que eu falo que esse pano é mágico. E vale a pena investir para a sua apresentação ficar melhor. Eu tenho falado com alguns colegas pastores, que eles têm feito transmissões, e eu tenho percebido o seguinte, que tem uma caixa. Isso pode ser removido, essa caixa, esse fundo colorido, para se tornar mais limpo, com esse pano, com esse tecido. E olha, é facinho operar o chroma key, né? Então você pode fazer isso usando esses tecidos. Fora isso, aí é um investimento, fica ao seu critério, tá bom? Eu investi nisso, eu coloquei uma foto da câmera que eu comprei, uma indicação, não estou ganhando nenhum dinheirinho a mais para fazer propaganda de graça, mas eu suei a camisa aí, né? Estou vendo se a igreja paga, mas acho que a igreja não vai pagar. Comprei a câmera Logitech, essa é a 922C, ela filma em HD, é uma câmera
você não vai gastar muito, aí você vai gastar 300, 400 reais aí à vista, né? É um pouquinho salgado, a gente sabe quanto que a gente está passando um momento delicado, um momento difícil, mas vale a pena. É a câmera que eu estou filmando aqui. Infelizmente não dá para trocar de câmera para você ver a diferença. Mas no próprio notebook você já tem a webcam, dependendo da sua máquina, ou uma webcam baratinha que você pode investir. Vale a pena e tem que investir para você ter uma transmissão. Fora isso, eu não coloquei a foto aqui porque eu lembrei depois. Você pode comprar parece que eu estou me sentindo vendedor de loja aqui, né? Parece que eu estou vendendo um monte de produtos, mas eu não estou ganhando nada. Você pode comprar um produto como esse daqui. Esse produto aqui é um teclado, um mini teclado. Ele vem com USB que você acopla no computador, no notebook. E por ele você consegue operar de forma remota o seu computador à distância. Já fiz uns testes, ele é fantástico. Baratinho. Se eu não me engano, R$24, R$30, eu não lembro quanto que eu paguei nesse. Também loja chinesa. E aí você pode, com isso, utilizar ele à distância. Às vezes você está fazendo uma apresentação como eu estou aqui, segura ele nas mãos, você pode ir trocando os slides. Eu estou usando esse da igreja, que é um Targus. Ele é um projetor, se você também acha facilmente isso aí. E aí eu estou à distância no meu computador, olhando para a câmera, e aqui toda a operação que eu estou fazendo eu faço por ele. Lembra dos dois monitores? Então, se eu precisar desligar essa transmissão, eu desligo por aqui, por esse controle. Eu só vou para o outro monitor e desligo ele. Tá bom? Vamos prosseguir agora um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver, eu acho que era só essas a lista de compras que você vai ter que fazer. Se você quiser, depois me manda uma mensagem. Pastor, eu não entendo nada disso, eu queria que o senhor me ajudasse, né? Dicas aí, onde que eu posso comprar, onde que é mais barato, que câmera eu compro, que tecido, qual a cor, tecido rosa funciona? Não, não funciona. Azul funciona? Azul funciona. O melhor é o verde. Então tudo isso a gente pode bater um papo, tá bom? Eu tinha comentado com a Fabiana, eu falei assim, não, eu acho que minha apresentação é rapidinha. Eu tô olhando aqui, já vai dar 1 hora praticamente que a gente está conversando. Porque são muitos detalhes. Eu vou gastar um bom tempo agora falando da segunda ferramenta básica que você deve ter no seu computador para apresentações, que é o OBS. O Open Broadcast Software aí. O OBS é uma ferramenta que nós podemos dizer aí é um estúdio virtual, um estúdio digital. E olha, não deixa a desejar dos estúdios profissionais. Porque você tem todos os recursos. Para você ter uma ideia, na nossa apresentação, eu vou só dar uma instrução rápida aí para você usar, mas você pode controlar som, imagem, tudo isso, efeitos especiais, de vídeo não, mas efeitos especiais de troca de cena, dá para fazer com o OBS. E o OBS você pode baixar pela internet gratuitamente, quer dizer, eu não preciso de nenhuma licença para operar ele, eu não preciso comprar esse aparelho, ele está disponível. Tem outras ferramentas de transmissão, de lives, eu já usei outras, já procurei, particularmente não gostei de algumas. Esse daí, o OBS, olha, foi fantástico, porque assim, para quem não conhece muito, ele é fácil. E dá para você fazer muita coisa. E aí, eu coloquei também na descrição dessa live o endereço lá, só clicar, você pode cair na página já e você baixa o OBS no seu computador. Pastor, no meu celular posso baixar o OBS? Não. O OBS que tem no celular é só para operar de forma remota, mas já vou avisando, não baixe, só vai ocupar espaço e não vai te ajudar nada. Quando você baixar o OBS, e aí você abriu pela primeira vez, você vai ter uma grande tela negra, uma tela preta aí, que é essa tela que vai aparecer para você. E aí, agora eu vou precisar da minha colinha aqui, porque a minha vista não vai me ajudar muito aqui não. Bom, baixei o OBS, deixa eu tentar ver se eu não estou muito na frente, que acho que não, mas qualquer coisa eu vou sair um pouco aqui.
baixei o OBS e aí eu quero saber como operar. Primeira coisa que você deve ter, clicou, você vai entrar no OBS, ele vai te apresentar essa tela preta aí, que é a tela para você iniciar os seus trabalhos. Eu vou te mostrar o que eu estou fazendo, tá bom? Porque você vai ver vídeos na internet que vai te orientar, eu estou cortado aí, mas é de propósito aqui para caber mais, esquece eu e olha para essa tela aí, né? Os vídeos que você vai ver na internet vão te orientar a montar cenas, a como configurar isso, aquilo. Fique à vontade, se você quiser fazer isso, você tem uma caixa, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui para você, olha só o cursor. Aqui nessa caixa você tem as cenas, que você clica nessa janelinha de mais aqui e você vai montando as cenas. Uma cena você pode colocar uma câmera, na cena 2 você pode colocar uma outra ferramenta, e aí, vindo para o lado de cá, ó, lado direito para o lado esquerdo aqui, você tem aí o estúdio, né? Deixa eu só ver aqui porque estou ficando cego. O modo estúdio, é isso mesmo. E no modo estúdio você pode, ele vai abrir duas telas, uma você vai jogando o que você está montando. Eu acho muito trabalhoso. Por um tempo eu trabalhei assim, eu mexia assim. Mas eu achei um caminho mais fácil. Qual o caminho? Por isso que eu quero explicar para você step by step. É isso que fala? Passo a passo? Vamos lá. Primeiro lugar, clica aqui, ó, do lado da cena. Não precisa acrescentar uma cena a mais. Você vai clicar aqui, deixa eu pôr a seta, nessa setinha de mais que eu coloquei um círculo aí. Feito isso, clicou, o que vai aparecer? Ela vai aparecer isso para você. 4 coisas básicas você precisa colocar aí dessa lista que está aparecendo. E cada uma delas você vai ter que clicar no mais e vai clicar em cima e vai configurar. E quais são essas 4 coisas? Eu destaquei aqui para nós. Em primeiro lugar, a captura de áudio. Depois, a captura de saída de áudio. Depois, a captura de imagem. E também o dispositivo de captura de vídeo. O que significa cada um desses? Vamos começar pela captura de vídeo. A captura de vídeo é o que vai capturar a sua câmera, sua webcam. Então, se você tem uma webcam, é só procurar. Quando você clicar em cima, clica com o botão direito em cima do dispositivo que você instalou de vídeo, mas no clicar dispositivo de vídeo, já vai aparecer lá onde você tem uma lista que você vai escolher. No meu caso, por exemplo, eu posso escolher tanto a câmera do YouTube quanto a câmera Logitech, que é a câmera que eu tenho, tá bom? E aí, feito isso, ok, você já tem a câmera, ela vai aparecer lá a sua imagem em vermelho, daqui a pouco você vai ver um detalhe ali, aparece de vermelho, e você pode configurar o tamanho da câmera, se você quer ela no meio, onde você quer a câmera na apresentação. Clica em cima dela e arrasta. Entrada de áudio e entrada e saída de áudio. São duas questões básicas, né? Para você estar falando, o computador tem que ter uma entrada de áudio aí, e você, à medida que você está falando, ele está passando isso. E você configura também, né? Por exemplo, eu estou ainda tendo problema com o áudio, em alguns momentos fica baixo, outros momentos fica alto. Eu comprei um microfonezinho para pôr, mas olha, acabei não usando tanto, né? Estou usando o áudio da câmera. Toda câmera, webcam, vem com o seu, algumas delas, né, vem com o áudio próprio delas. Então vale a pena procurar também por causa disso. A saída da mesma maneira, vou passar um vídeo, eu preciso da saída de vídeo, ou saída de áudio, né, para que chegue para as pessoas. E a última que eu gostaria de mencionar é a captura de tela. A captura de tela, depois da câmera, vamos dizer assim, ou ao contrário, a captura de tela é o mais importante. Porque a captura de tela ela vai pegar o que está no computador. Entendeu por que você precisa de 2 monitores? Seria importante para que as pessoas não fiquem vendo a sua apresentação. Aí tá lá, mexe o cursor, isso, aquilo, outro, fica um negócio chato. Então se você põe 2 monitores, joga tudo para um outro monitor, você estendeu a tela, e aí você joga as outras coisas e coloca ali apenas aquilo que vai ser transmitido. Tudo bem?
Eu estou tentando correr para não ficar um vídeo muito longo aqui, mas eu me coloco à disposição se você quiser depois tirar alguma dúvida. Mas basicamente essas 4 ferramentas aí você vai precisar. Captura de áudio, saída de áudio, captura de tela e dispositivo de captura de vídeo ou de imagem. Ele vem como captura de vídeo, porque ele vai reproduzir a sua imagem aí. Bom, feito isso, vamos falar um pouquinho como eu removo o fundo. Lembra que eu falei da câmera? Deixa eu ver aqui. Ó, tá de vermelho aqui, ó, porque eu cortei a câmera, tá vendo? E aí, vermelho e cinza. Você pode, e uma dica que eu dou, pegue pelas bordas aqui, ó, para que a sua imagem não fique distorcida, tá bom? E aí tá, coloquei todos aqueles itens. Agora, eu vou lá no dispositivo de vídeo, clico com o botão direito, ele vai abrir essa lista de coisas aí, aparecendo para você. E aí, se você der uma olhadinha aqui, ó, no finalzinho, a gente vai falar um pouquinho sobre o uso do Chroma Key, tá bom? Aí você tem aqui filtros, onde está o cursor aí, não sei se está aparecendo aí na sua imagem, né? Eu nunca olhei isso aqui, tá aparecendo. Então você tem aqui filtros. Clica nele em filtros. Quando você clicar, vai abrir essa outra tela aqui. E aí, lá nos filtros, são 2 coisas que você precisa clicar, que vai ser muito bom, tanto para o Chroma Key quanto para a sua imagem. O primeiro deles está ali, ó, na lista, Chroma Key. Né? Está aparecendo na lista, é o terceiro, Chroma Key. E o segundo, deixa eu ver se eu coloquei, não coloquei. O segundo é recortar vídeo. Está bem aí, ó, logo abaixo aí, de baixo para cima, o terceiro, recortar vídeo. Porque ele, você consegue recortar, às vezes tem uma parte que não ficou legal, tem a parede aparecendo, eu estou cortado, aí você recorta o vídeo. Bom, feito isso, cliquei no Chroma Key, certo? Vamos voltar lá para o Chroma Key. Cliquei no Chroma Key. Ele vai abrir essa tela. Né? Depois você dá uma olhadinha em casa com calma. Ele vai abrir essa tela. Essa tela, a minha imagem, ela vai aparecer aqui, ó, onde está o pano verde aqui, seria a imagem da câmera, né? E aí, aparecendo a minha imagem, o que eu tenho aqui, ó, são ferramentas que eu posso operar. A primeira delas que eu destaco é essa aqui, ó, tipo de cor. Deixa eu só ler aqui, eu sou meio cegueta, eu tenho que ler para você. Tipo de key, né? Coloquei aí, que aparece. E aí você clica, por exemplo, tem verde, azul, magenta e você pode operar. Você entra nessa verde, no meu caso aqui, clicou verde, você vai perceber que o fundo da sua imagem vai ficar cinza. E aí quando você perceber isso, faz um favor, fuça, vai mexendo. Em que sentido? Aqui, ó, primeiro delas aqui, você mexe nessa barra, ou você para lá diminui, ou você pode ir mexendo, o segundo suaviza, e você mesmo vai percebendo o que ficar melhor para a sua imagem. Cuidado! Eu percebi que na primeira transmissão, até o Samuel, presbítero, falou comigo, ele comentou o seguinte: pastor, o senhor estava com uma auréola verde na cabeça. Eu falei, é muita santidade. Né? Mas nada, era porque eu não sabia operar. Ainda estou tendo dificuldade para operar. Então, assim, aí você controla o Chroma Key. Tá bom? Feito isso, você recorta, aí você coloca lá, aplicar, fechar, e aí você vai perceber que a mágica vai acontecer. A sua imagem de fundo do computador e você sendo projetado nela. Bom, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Bom, feito isso, voltando aqui, digamos que você instalou aqueles 4, colocou lá o Chroma Key, está tudo bonitinho, já está projetando a sua tela de fundo, ou PowerPoint no computador. Qual outro passo agora que eu faço? Eu coloquei aqui para nós, configurações. Isso aqui é de suma importância. Você clica em configurações. Quando você clicar em configurações, vai abrir essa tela aqui. Nessa tela que abriu de configurações, ela tem aqui geral, transmissão, saída, áudio, vídeo, teclas de atalho e avançado.
praticamente você não vai mexer em nada. A única dica que eu dou, daqui a pouco, só para ganhar tempo aqui, lá na saída que você tem aí, você clica lá e tem a opção de o tipo de extensão que você quer gravar os seus vídeos. Você que não quer transmitir, você quer gravar. Tem lá a opção gravar em MP4, grave em MP4. Também o destino, aonde você quer deixar os seus vídeos salvos. Já vou dizendo de antemão, uma vez gravado, uma vez passado aí, deleta, porque ele ocupa muito espaço. Tem vídeo de 4 GB, 3 GB, 2 GB, é muito pesado. Nem dá para mandar pelo YouTube. Né? Então, assim, vale a pena você gastar um tempinho nisso, fuçando nessas questões, tem tutoriais, é fácil aí. Mas para a transmissão, que é o que nós estamos falando, você tem aqui transmissão, e aí você vai clicar nessa parte aqui, no nosso caso eu já deixei aí Facebook e logo em seguida aí uma chave. Então o primeiro deles tem uma lista personalizado, YouTube, Facebook e outras ferramentas. Eu deixei porque eu vou fazer agora, mostrar para você a transmissão no Facebook. Feito isso, você clicou lá no Facebook, você só vai mexer agora na chave de transmissão. Sem isso aqui, você não consegue fazer sua transmissão. Chave de transmissão. Como eu posso colocar a minha chave de transmissão? Para cada apresentação pelo Facebook ou em outras ferramentas, como o YouTube, você precisa de uma chave, uma nova chave. Bom, gente, eu não estou conseguindo ver as perguntas, se alguém fez aqui, ou algum comentário. Fabiana, depois qualquer coisa pode me mandar aqui, ou eu respondo depois, tá bom? Bom, feito isso, você está lá nas configurações. Onde que eu acho essa chave, pastor? Então eu coloquei uma demonstração aqui para vocês. Eu vou clicar na minha página pessoal ou na minha fanpage. Aí tem lá, ao vivo. Quando eu clicar ao vivo, tem a opção, aqui ó, deixa eu ver, coloquei aqui, usar a chave de stream. Essa opção aqui, eu posso usar, né? Se eu clicar, por exemplo, aqui, usar câmera, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a câmera diretamente, sem os recursos. Usando a chave de stream, é o endereço, é onde eu vou mandar. Então eu pego, eu desço, eu rolo a página, aqui não vai dar para fazer, e eu tenho a opção da chave de stream, né? Onde eu vou fazer a transmissão. Feito isso, eu vou pegar essa chave, eu vou voltar lá no OBS, vai estar escrito aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui para nós. Vai estar escrito aqui, ó, Facebook, coloquei lá, embaixo, servidor, não preciso colocar nada, copiei a chave lá do Facebook, eu colo aqui, e aí quando eu colar aqui, eu venho em aplicar e ok. Feito isso, ele vai sair dessa tela, e eu já mostro o que vai acontecer. Você vai lá para o OBS, tem onde você achou lá escrito configurações, daqui a pouco você vai ficar fácil, só estou adiantando. Tem uma opção escrita assim, iniciar ou gravação ou iniciar transmissão. Quando eu clicar em iniciar transmissão, essa parte aqui, que eu coloquei um círculo, tá vendo aqui, ó, vai ficar azul. Iniciar a transmissão, aí eu clico sim. Quando eu clico aqui, a partir desse momento, está transmitindo. Aí é importante você colocar, por exemplo, o Facebook na outra tela, já vou mostrar isso, e só voltar para os seus slides para projeção. Bom, isso foi pelo Facebook. Como eu faço então pelo YouTube? Mesmo processo. Está aqui para você... as mesmas questões, só que com um detalhe, né? Estou achando aqui. Eu coloco personalizado, tá vendo aqui, ó? Personalizado. A chave, vou ter que colocar uma chave e o servidor, esses dois tem que estar limpo. Bom, nessas duas aqui. Vou lá para o YouTube. No YouTube eu procuro uma câmerazinha que tem lá, que está escrito assim, fazer transmissão. Ou gravar um vídeo, subir um vídeo, o upload lá, que eu vou colocar um vídeo que eu gravei. Também dá para fazer por aí, mas vamos fazer a transmissão. Ele vai abrir o YouTube Studio, ele está com esse novo formato, né? Então eu vou lá para o YouTube.
Aí a primeira coisa que eu vou fazer nessa nova transmissão, colocar o título do meu vídeo, o público, se eu quiser um público-alvo, uma breve descrição. E aqui, ó, nessas duas partes aqui, se eu colocar sim para crianças, não vou ter comentários no YouTube, não dá para habilitar os comentários. Se eu colocar não para crianças, eu posso habilitar os comentários. Às vezes alguém quer fazer comentários ali ao vivo, também pode ser feito com isso. Bom, coloquei isso, cliquei lá no criar stream, tá vendo aí de azul? Ele vai me lançar para outra tela, vai me lançar para essa tela aqui. Nessa tela, eu tenho aqui, ó, tá em vermelho aí, a chave de stream tá aqui. Cuidado, porque se você deixar essa chave à mostra ou passar para alguém, uma pessoa pode controlar a sua página à distância, só com esse endereço. Então, tome muito cuidado, viu? Copio essa chave, copio o endereço, mas em primeiro lugar, copio a chave, volto lá para o OBS, colo a chave lá. Vou para o YouTube, aí, nesse caso, eu copio aqui a URL, a primeira que aparece depois da chave, e copio. Porque agora sim, eu vou ter que colar aqui a chave e no servidor a URL, onde ele vai estar projetando, tá bom? Feito isso, mesmo processo, aplicar, ok, e aí ele vai começar aí a fazer a transmissão. Bom, tanto no Facebook quanto no YouTube, eu configurei, fechei lá, vim para cá. Quando eu venho para cá, se eu clicar, como eu tinha falado para os queridos, iniciar a transmissão, ele já está habilitado, ele vai ficar uma caixa verde embaixo, aqui, ó, deixa eu colocar, embaixo daqui, ó, iniciar a transmissão, uma caixinha verde, sinal que ele está liberado já para iniciar. E aí eu volto para o YouTube, volto para o Facebook, onde eu vou clicar lá e ele vai, então, iniciar a transmissão. Se eu quiser gravar, lembre que eu coloquei um destino, eu coloco iniciar a gravação, e aí à medida que eu estou falando, está gravando o vídeo, com todos os efeitos, você também pode fazer isso, tá bom? Por exemplo, nós tivemos aí vezes que a gente gravou para mandar para os irmãos, vídeos rápidos, então tudo isso vale muito a pena. Tá acabando, viu, queridos? Eu sei que tá meio cansativo aí, né? Só voltando aqui, cliquei em iniciar lá, lembra? Iniciar a transmissão. Volto para o Facebook, tá aqui, ó. Ele vai aparecer em azul aqui, ó. Nessa parte aqui em azul, tá bom? Ele vai aparecer aí para nós. Cliquei em iniciar lá no OBS. Ele vai aparecer aqui, ó, se eu não me engano, azul. Deixa eu clicar. Aqui, ó. Transmitir ao vivo. Eu tenho que clicar aqui. E aqui vai aparecer se o sinal está excelente, o que está recebendo. Ele vai aparecer por aqui. Eu sei que ficou meio corrido aí, né, para falar um pouco do OBS, mas olha, na verdade é o que eu estou fazendo e como eu disse, eu não tenho a intenção aqui de esgotar o assunto. Bom, essa foto que você está vendo aí é a foto da minha bancada de trabalho, né? O que eu tenho aí é o meu computador, essa foto é do meu computador, é a foto do meu monitor de 1900 e bolinha, era um monitor que eu tenho há muitos anos, por isso que eu falei, é um negócio barato. Você acha usado aí a custo de R$60, R$100, dependendo, você tem um amigo que tem. Um monitor velho dá. Monitor com VGA, aquele monitor antigo verde, que você ia jogar no lixo, ele também dá. E aí, olha, o que eu queria te mostrar nessa foto é o seguinte, olha o que eu coloquei aqui para nós. É do jeito que está aqui para mim. Então, minha apresentação está aqui no PowerPoint, e minha câmera está ligada, né? E eu estou falando olhando para ela. Esse microfone aqui foi um que eu comprei, achei muito legal, dá para você, ele está conectado, no caso a gente não está usando o microfone aqui, eu estou usando a da câmera. E aí, eu estendi o vídeo, falhou a voz aqui. Eu estendi o vídeo do OBS, eu peguei o OBS, joguei ele para o monitor auxiliar, peguei a página do YouTube da internet lá, e joguei para o auxiliar.
né? E aí eu posso fazer isso. E aí uma pergunta para a gente agora prosseguir, para terminar aqui. Pastor, eu posso transmitir os dois ao vivo ao mesmo tempo? Existem ferramentas para isso disponíveis. Algumas pagas, outras que você com propaganda, mas é meio pesada. Eu descobri um jeito, né, um caminho aí que dá para fazer. Uma vez que você clicar no OBS, ele vai abrir no seu computador. Se você clicar no link mais uma vez, ele vai perguntar para você se você quer, já está aberto e se você quer abrir de novo. Aí você coloca que sim, ele vai abrir dois OBS no seu computador. Nenhum você coloca, faz todo o processo, praticamente a configuração já vai ficar ali, né? Quando você desliga o OBS, ela já salva, né? E aí você só vai e coloca o endereço do Facebook nenhum, o endereço do YouTube nenhum. Eu fiz isso. Hoje eu não estou transmitindo no YouTube dessa maneira, porque eu percebi que ele começou a dar erros. Teve transmissões que parou, o áudio ficou nenhum prejudicado, então eu parei, eu falei, não vou fazer isso. Né? Então, ou eu subo depois, né, coloco no YouTube o vídeo gravado do YouTube, do Facebook, ou o contrário, ou eu gravo pelo YouTube, coloco o link no Facebook, isso aí vai dar a sua preferência, tá bom? Dá para fazer isso, mas, como eu disse, acaba sendo conflitante os programas. Bom, caminhando para o nosso finzinho aqui. Então, tá aí os dois monitores. Eu falo que é onde a mágica acontece. Além do pano verde, o monitor também ajuda muito, né? Porque não fica aquela coisa durante a transmissão, aí vem o cursor, a pessoa vê você indo para frente, aquilo outro. Fica um negócio pesado, né? E aí, eu gostaria de, nesse momento, dar 10 dicas importantes para você nesse momento. Eu fiz aqui um pequeno esboço, é rapidinho. São 10 dicas para a sua transmissão, para ajudar você na sua transmissão, que entre acertos e erros, eu coloquei aí para nós 10 importantes dicas aí sobre transmissão, que você precisa estar atento a isso. Uma delas que eu acho que, melhor dizer, não vai estar aqui, então vamos dizer 11 dicas, né? Porque uma delas eu vou dizer agora, já de antemão, cuidado com o horário das suas lives. Você que é pastor, tem muito pastor que está usando o horário, por exemplo, é o horário do culto na igreja, 7h30, ou às 9 horas da manhã. Por que a gente está tendo esse horário? É um horário que muita gente está fazendo transmissão. E aí fica pesado, cai a internet, você não consegue fazer. Isso eu aprendi de conta própria. Então o que eu adotei? Eu estou fazendo a escola dominical na minha igreja às 9. Eu faço às 8 na transmissão e à noite, de vez de ser às 19h30 o culto, como eu fiz, eu faço às 18 horas. Porque se der problema, eu ainda tenho tempo para fazer isso, não fica tão tarde. Né? Você vai perceber que alguns horários do dia a internet fica lenta. Agora, mais nesse tempo de Covid, as pessoas aí estão usando muito a internet e esse volume de transmissões pesa muito. Uma outra dica, então vamos para 12 dicas. Se tem muitos aparelhos em casa, né? Você tem aí 15 filhos, cada um deles tem um celular. Imagina 15 filhos e 15 celulares sendo utilizados na casa, você está dividindo a sua fatia aí da internet. Então, tome cuidado em torno disso, tá bom? O Rafael, né, o esposo da Ana Rebeca, lá da nossa igreja, trabalha na Rocketnet. Então, se você quiser depois umas dicas aí, conversa com ele. Rafael, estou fazendo propaganda de graça, tá? Se quiser aumentar a velocidade da minha internet, eu vou agradecer. Brincadeira. Irmãos, 10 dicas importantes. Primeira delas, vamos lá. Faça um planejamento e um roteiro da sua transmissão ao vivo. Como eu disse, não é só ligar uma câmera, não é só falar por falar. Tenha um planejamento, né? A organização de uma live é vital. Eu fiz uma anotação dizendo o seguinte, é vital para que você não torne a sua apresentação cansativa. Essa nossa apresentação, eu montei o que eu achava interessante, o roteiro. Então faça, escreva, gaste tempo com isso.
vale muito a pena, né? Faça um planejamento, como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo, de que maneira eu vou transmitir a minha live, eu quero um efeito assim ou aquilo, então é o roteiro, você vai escrever isso. Segundo lugar, faça uma pré-divulgação. O próprio PowerPoint, quando você monta lá, você tem a opção de salvar como, e você pode salvar como imagem. Então você fez sua apresentação, salva ela, coloca o horário que vai ser sua apresentação. No YouTube dá para fazer, eu acho que no Facebook também, eu nunca fiz, mas dá para você agendar o horário e aí as pessoas vão estar ali atentas que aquele horário vai abrir a câmera e vai ter a sua apresentação. Em terceiro lugar, agende, eu acabei mencionando isso, né? Agende a sua transmissão ao vivo, né? Então já monte para que você também já deixe tudo separadinho, com calma você faça a transmissão. Por exemplo, eu comecei essa nossa transmissão meia hora antes, a me organizar, a colocar já no jeito, para que chegasse aí para vocês. Em quarto lugar, tenha atenção para a qualidade do áudio, da imagem e do ambiente. Lembra que eu falei da poluição visual? Mas existe também a poluição sonora, existe a poluição de forma geral. Isso tudo pode ser uma condição adversa, isso pode ser uma condição para afastar as pessoas, né? Por exemplo, eu estou falando já mais de uma hora aqui, eu sei que está super cansativo, né? É diferente de você assistir um filme, né? Mas eu sei que depois você pode ver essa imagem, tudo, participar aí. Só a minha esposa e mais 6, 7 pessoas aí é que gostam mesmo de estar ali sofrendo junto comigo aí. Quinto lugar, faça testes. Por exemplo, no YouTube, no Facebook, eu acho que no YouTube também, dá para você colocar na configuração, cuidado porque depois você tem que voltar, privado. Coloca a configuração privado. Porque quando você põe no privado, você faz o teste ao vivo e aí você vê como é que vai ficar. Faça muitos testes, né? Vale a pena. Antes de entrar ao vivo, é importante realizar alguns testes para saber o público, aquilo que o público vai poder ouvir. Só para você ter uma ideia, eu lembro uma transmissão que eu comecei, não sei se foi numa reunião de oração, no culto, e o áudio estava mutado, né? Eu cortei o áudio. Eu comecei a falar, depois de 5 minutos, eu percebi algo estranho. E aí o som não estava chegando, aí minha assessora, que é a Fabiana, ela não está chegando o som. Então, ao vivo eu tive que mexer. E é chato isso. Então, por que eu tive que mexer? Porque eu não fiz os testes necessários. Integre as redes sociais, né? Faça uma divulgação do seu YouTube, se você tiver uma página no YouTube, faça uma divulgação no Facebook, no Instagram, você pode usar, faça uma integração entre elas, né? Se você tem aí uma loja, ou é professor, o quanto mais você divulgar, melhor é, né? Em sétimo lugar, cuidado com os direitos autorais. Queridos, eu lembro que eu fiz uma transmissão para a igreja, peguei um vídeo do YouTube, copiei ele, tem uma ferramenta lá, aí coloquei na apresentação durante o culto lá, e aí recebi uma notificação pelo YouTube dizendo o seguinte, que alguém estava requerendo os direitos autorais. O coração já gela. Lá vem processo, lá vem tribunal, eu tenho que pagar. E aí eu deletei o vídeo. Deletei, né? Porque ele dá a opção que você pode deletar. Então cuidado, né? Aí eu quero pôr um vídeo com toda a inocência, copiei o vídeo lá, coloquei. Ah, não, é só um trecho de uma apresentação. Se você conhecer a pessoa que fez, mande uma mensagem para ela, peço a liberação. Eu usei o vídeo de um pastor, o pastor Wilson Porte, lá de Araraquara, pastor no Mackenzie, professor no Mackenzie, tudo. E eu mandei uma mensagem para ele pedindo liberação para usar um vídeo dele, que eu achei muito interessante, que eu queria passar para a igreja. E ele me autorizou, então eu fiquei tranquilo com isso, né? Tenho lá gravado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque uma live que não estiver de acordo com as regras, ela corre o risco de ser encerrada e eles derrubam mesmo. A gente tem que estar atento a esses pequenos detalhes, cuidado com o que você fala também, é de suma importância. Terceiro lugar, ou em oitavo lugar, perdão, descreva o conteúdo com clareza, objetividade. Nós não temos a pretensão de fazer, a não ser que essa live instrutiva, que já levou um tempão para transmitir,
e aí não tem como correr com isso, mas você que é professor, comerciante, um profissional que faz o uso da internet, seja objetivo, claro, quanto menos tempo, melhor é. Né? Ache um tempo médio para transmitir isso com leveza, com clareza, tá bom? Em nono lugar, faça perguntas poderosas, interaja com os usuários. Estou aqui transmitindo para vocês, posso perguntar coisas, posso interagir, certamente vocês vão lá colocar nos comentários, tudo isso vai enriquecer mais e mais a sua apresentação e você vai melhorar a cada dia. E em décimo lugar, tenha um bom título. Tem gente que agora nesse tempo aí de pandemia e tudo, não está usando a criatividade. Eu não estou aqui dizendo em questão de pregação, de mensagem bíblica, também você pode usar aí um bom título. Mas a gente pode ser mais atrativos, querido. Por exemplo, não adianta eu colocar aqui, olha, eu vou hoje falar sobre a hipotenusa, não sei. Não, coloca uma coisa mais criativa, que vai atrair as pessoas. E com isso você também vai trazer mais e mais mais pessoas aí para poder melhorar a sua transmissão. Afinal de contas, é a nossa ferramenta agora. E nós temos que fazer uso delas. Uau! Cansei, hein? Pensa que não, mas falar 1 hora aqui, 1 hora e 26 minutos é muito cansativo. Mas eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira você. E me coloco à disposição na medida do meu tempo, porque às vezes eu descobri uma coisa, que nesse distanciamento social eu achava que eu ia ter mais tempo, na verdade eu não tenho tempo. A gente tá correndo, tem vezes que estamos fazendo programação, isso, aquilo, outro, meia-noite, 1 hora da manhã fazendo slide. Agora tudo é slide. Mas tudo bem, não tem problema, é isso mesmo. A melhor coisa é poder servir a Deus, fazer o melhor. Por isso a minha proposta é essa. Você que é pastor, você que é professor, você que é líder religioso, ou mesmo comerciante, ou um propagandista, Não sei se o Wilson está assistindo, mas o Wilson, ele trabalha com vassoura, só uma dica, Ele trabalha com aquelas vassouras, eu esqueci o nome dela, naturais aí, vassoura de bruxa, vamos dizer assim. Imagina ele estar fazendo uma live, ele pode usar esse recurso, coloca uma bruxinha voando assim, olha, venda, e com cartaz, olha minha mente criativa aqui, olha, ligue para tal número, aí passa uma bruxa, você tem esses recursos. Aí, Wilson, me contrata que eu já faço uma propaganda legal para você. Brincadeira, dá para fazer e dá para usar a internet de forma criativa, edificando vidas. Olha, eu posso dizer uma coisa para vocês. Facebook, YouTube e a vida é muito mais do que Rede Globo, muito mais do que coronavírus, muito mais do que mortes. Dá para criar muita coisa e abençoar a vida das outras pessoas, como foi essa apresentação para vocês. Tá bom? Eu vou agora descansar um pouco, eu, minha esposa, nós queremos relaxar nesse tempo de coronavírus, então eu vou lá para a área, desfrutar de todo o cenário que eu tenho em casa. Olha só, é um recurso simples que a gente faz, coloca aí um fundo, uma música, são recursos tão baratos, quase zero, mas você pode fazer muita coisa. Sair da Inglaterra para ir parar num lugar paradisíaco como esse daí. Que sonho! Afinal de contas, o que está no cenário aqui é uma tela verde, um computador que está travando e por aí vai. Mas a brincadeira à parte, eu apenas coloquei esse cenário para desejar para você uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, uma noite que você venha descansar na certeza de que Deus está cuidando da sua vida. Uma noite que você não durma com a cabeça pesada, achando que a vida se limita apenas aos problemas, mas que a vida é muito mais do que isso. Descansa, descansa em Deus. Então, espero que vocês tenham aí
uma excelente noite. Na verdade, eu vou trabalhar muito ainda. Eu tenho que gravar algumas coisas aqui, eu tenho que montar slide, mas isso aí é tão gratificante ver o resultado depois. Quero apenas fazer uma oração, se assim, encerrando assim a nossa apresentação nessa noite. Eu me coloco à disposição, se quiser mandar um WhatsApp para mim, ou mesmo colocar nos comentários, depois a gente vai estar interagindo mais e mais ainda. Eu espero que tenha contribuído aí. A Eva está aqui no nosso grupo. Ô Eva, a Eva vende bolo de pote, né? Coloca os dois cantando lá, faz um negócio aí. Dá para usar a internet de forma criativa aí. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela vida dos meus amados irmãos que aqui estão conosco. Te peço que o Senhor esteja abençoando eles, guardando sua noite. Eu te peço, Senhor, que todas essas ferramentas que nós vimos aqui sejam usadas para a tua glória, para o teu louvor. Eu oro a ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Queridos, um convite, né? Você, amanhã de manhã, às 8 horas, nós vamos fazer uma transmissão ao vivo da nossa aula da Escola Dominical. À noite, às 18 horas, o culto. Se você quiser participar conosco aqui na nossa fanpage, você é muito bem-vindo. Eu quero agradecer a todos os queridos que estão conosco aqui. Como eu disse, eu não consigo ver o nome de todo mundo se você não fizer um comentário aqui. Mas está a Fabiana, nossa irmã, esposa do reverendo Magno. Mande um abraço para ele. A Miriam, a Cláudia. A Verli está aqui conosco. Estamos bem, Verli. Graças a Deus, Deus tem guiado as nossas vidas. A Eva, o Wilson está conosco, Rafael. Tantos outros aí que eu não consegui identificar além disso aqui, né, do que dos irmãos que apresentaram aqui. Queridos, Deus abençoe. Ó, só para você ter uma ideia, enquanto eu estou aqui falando com vocês, mexendo no controle, mantendo uma interação, eu estou aqui na outra tela, a importância do outro monitor, prestes a desligar essa transmissão ao vivo. Eu vou fazer isso agora, só para você ter uma ideia. Eu vou derrubar aqui, o pastor Ricardo também está conosco aqui, Deus abençoe, pastor Ricardo aqui de Jaboticabal, e eu sempre esqueço o nome da igreja do pastor, mas seja muito bem-vindo conosco e outros irmãos, tá bom? Vou desligar só para mostrar para vocês como é fácil fazer isso. É só clicar na outra tela e você vem aqui, ó, estou olhando para o monitor.